Bom, nós vamos falar agora sobre captação de recursos para o terceiro setor. O primeiro grande problema que existe na captação é o seguinte: é o documento que a entidade tem, se ela permite captar recurso ou não. É comum você analisar o estatuto de uma organização, às vezes não tem nem capítulo sobre receitas, então já começa por aí, não tem como captar recursos. Eles confundem a palavra patrimônio e dentro da palavra patrimônio tem lá que pode receber doações e tal, e não no sentido de captar o recurso. Então esse é o primeiro grande problema brasileiro. Segundo lugar, é que a captação de recursos, na verdade, é um profissional que tem toda uma expertise para isso. Em outros países, o captador de recursos é um profissional extremamente respeitado e valorizado, e as empresas, quando sabem que foi marcada amanhã uma visita para uma empresa, aquela empresa recebe o captador de recursos com tapete vermelho, porque sabe que o cara vai trazer alguma informação que seus funcionários, seus puxa-sacos, seus diretores não foram capazes de detectar e estão trazendo alguma coisa nova. Então, as empresas, a diretoria das empresas, quando é escolhido para a captação de recursos, eles são capazes de cancelar algum dos seus compromissos no sentido de receber esses profissionais, porque vem um profissional especialista no processo. Então, com isso, a forma como é considerada a questão da captação de recursos é completamente diferente no Brasil. Para isso existe o Código Nacional e o Código Internacional de Captador de Recursos. Hoje no Brasil, por exemplo, captador de recursos, muitos deles cobram um percentual do valor captado. Não, isso não pode ser feito dessa forma. Se a entidade tem capacidade para ter mais recursos ou não é através desse percentual que o captador vai trabalhar. Ele tem um valor fixo, do qual ele cobra um valor fixo sobre o seu serviço e acabou. Então, em primeiro lugar, a entidade tem que estar preparada para receber esse dinheiro. Em segundo lugar, tem que ter um profissional que possa fazer essa captação de recursos. Em segundo lugar, precisa verificar que se a estrutura como foi montada a associação prevê a possibilidade de fazer a parceria empresarial no processo. Isso porque, como nós falamos desde o começo, o terceiro setor eu tenho aqui o primeiro setor, que é o governo, eu tenho aqui o segundo setor, que são as empresas, e o terceiro setor está aqui no meio, aqui, com uma organização que vai fazer interface entre o governo e as empresas aqui. Agora precisa verificar se o seu documento aqui, estatuto seu, prevê essa possibilidade dessas duas interações do processo. Então, eu tenho que ver a questão documental do estatuto, em primeiro lugar, e eu preciso ver se a atividade que está sendo colocada, eu tenho a atividade meio, a atividade fim do processo, de tal maneira que como que eu vou fazer essa interface aqui dentro aqui. Além disso, qual é a proposta que eu vou fazer isso? Isso eu tenho que fazer o que ganha-ganha. Eu não quero só o dinheiro aqui para mim aqui. Eu quero que esse também, ao fazer esse tipo de doação para ele, também ganhe no processo. Então não adianta nada simplesmente eu querer ganhar o dinheiro para o meu projeto ou coisa parecida no processo. Eu preciso ter uma relação de ganha-ganha entre as partes aqui. Um caso clássico, vai. Vamos supor que eu tenho aqui dentro aqui todo um trabalho que vai trabalhar com uma associação ambiental. Então, tá bom. Eu posso verificar quais são as leis ambientais que tem através do governo que obriga que essas empresas cumpram essa parte. Então, tendo conhecimento dessas legislações que o governo estabeleceu, então eu posso ver como é que eu posso fazer com que essa empresa possa investir na ação ambiental aqui, para neutralizar seus passivos ambientais no processo, e que isso possa ser feito pela associação com o menor custo possível do processo. Então, eu não estou simplesmente me dar um dinheiro para defender meu ambiente, e sim, vamos trabalhar junto para poder melhorar a questão ambiental. Essa é a consideração. Então, eu tenho que ter um conceito do processo aqui, totalmente diferente, não simplesmente eu quero dinheiros, vamos melhorar o meio ambiente nós dois? Então, são formas de trabalho. Isso de repente, isso aqui precisa comprar equipamentos, por exemplo, para proteção contra a questão ambiental, ou eu tenho que fazer uma estação de tratamento de esgoto, ou eu tenho que ter crédito de carbono aqui para compensar meu passivo ambiental no processo.
Então, eu posso fazer um acordo com a empresa, quais são os fatores aqui do passivo ambiental dessa empresa, e ele pode passar o recurso para mim, para que eu possa fazer a compra desse equipamento material, e com isso a empresa, ao estar fazendo esse pagamento via associação, para ele seja renúncia fiscal dedutível do imposto dele no processo. Então, automaticamente, a empresa vai interessar de investir na sua organização ambiental, que com isso ele reduziu o custo operacional dele, atendeu às legislações pertinentes à atividade dele no processo, então você passa a ser um organismo ambiental de interesse mútuo no processo. Então, são ações que hoje as associações, as entidades têm que ter essa visão bem clara de como que vão fazer interface com o segundo setor, com as empresas, com o governo no processo. Em compensação, nesse processo aqui, vamos supor que não tem dinheiro suficiente para fazer essa ação, que pode ter várias empresas na mesma situação disso aqui, várias empresas com situações similares. Então, eu tendo uma organização ambiental desse, eu posso, através do governo aqui, buscar a conversão das multas ambientais, no qual tem toda uma legislação dizendo que quando a promotoria ou o judiciário aqui faz uma multa nessa empresa, alguma coisa, a empresa pode pagar para uma associação, com isso a empresa tem renúncia fiscal e com isso eu vou mitigar as ações no processo. Um caso que aconteceu recentemente, uma grande empresa desse jeito, foi quando teve o rompimento da barragem do São Marco, no qual uma grande empresa aqui, só que as associações em torno não estavam falando dessa mesma linguagem, não estavam tendo esse tipo de postura do processo, um conceito completamente equivocado, então a empresa simplesmente montou uma fundação própria para ela, de tal maneira que pudesse aproveitar o valor que ia pagar de multa para o governo, em vez de ir para o governo, foi transformado dentro da fundação para financiar as obras, as ações, para poder fazer com que pudesse ajudar o pessoal da área afetada. Então é um caso clássico do papel do terceiro setor, no qual atendeu a necessidade da empresa, porque as entidades, infelizmente, do meio ambiente da região toda afetada, estavam todos ilegais, não tinham condições de receber e não tinha postura nem conceito para essa finalidade. Cada um estava defendendo o seu quinhãozinho pequeno e não estava fazendo análise de todo o desastre do processo, automaticamente não pôde receber o dinheiro. Então, o que acontece hoje é que existe toda uma legislação para isso, só que, como eu falei para vocês, a estrutura da organização legal, né, não está atendendo a maioria das legislações, não, as suas atividades, enfim, atividade meio, não é condizente, muitas vezes está interessado só num pequeno trecho da sua necessidade só, e o conceito da organização completamente equivocada, então automaticamente não tem como ter essas receitas. E isso é o que acontece hoje em grande parte da organização do terceiro setor no Brasil, que não consegue captar o recurso, não pela falta de recurso, e sim pela maneira errônea no qual foi concebido a organização e suas atividades. Então, se não fizer essa mudança, não tem como fazer com que haja captação de recursos de uma forma mais intensa no processo. Essa é a grande falha brasileira.